Bem-vindos ao Decoder Talks. Este vídeo é muito importante para qualquer um que queira encontrar o caminho para sair da distopia brasileira. Assista até o final, pois farei algumas considerações depois de nossa tradicional análise geopolítica e nossas previsões já escritas de um futuro traçado fora do Brasil. Segure-se na poltrona e vamos lá. Enquanto 41 senadores empilham assinaturas pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre se senta sobre a pauta como uma galinha choca. Mas o que ele está aquecendo não é um ovo de ouro, é um ovo podre que fede a autopreservação política. É a velha coreografia do poder, o Senado inteiro a postos e um único maestro decidindo que música vai tocar. E a partitura dele tem apenas uma nota, a do silêncio conveniente. Alcolumbre parece mais preocupado em manter seu castelo de cartas equilibrado do que em ouvir o ruído ensurdecedor da rua. Ele sabe que se cutucar esse vespeiro, as vespas têm nome, toga e um arsenal de dossiês prontos para virar inquérito de corrupção ou obstrução sob medida. Moraes já provou que consegue ser juiz, vítima e acusador no mesmo ato, uma peça de teatro solo em que o roteiro e a sentença saem do mesmo teclado. E lá fora, no outro hemisfério, o nome de Alcolumbre já figura ao lado de Moraes e de sua esposa Viviane, na lista da Lei Magnitsky. Mas o brasileiro médio, esse ser de paciência bovina, finge não ver o tamanho do vexame. Pense, o sujeito não poderá pôr os pés nos Estados Unidos, perderá contas e cartões, vai pagar o misto quente com dinheiro vivo, vai ver os filhos proibidos de visitar a Disney enquanto menores e ainda carregará a marca oficial de canalha internacional. Mas aqui, basta soprar a velha conversa mole de soberania nacional para que a vergonha vire bandeira. Mas aqui dentro, a temperatura é outra. O Centrão oferece cobertores quentes, fluxos de dinheiro e abraços de urso para quem se mantém leal ao arranjo. O judiciário brasileiro, por sua vez, brinca de monarca iluminado, julgando desde políticos de foro privilegiado até senhoras de 75 anos e moradores de rua, todos embaralhados no mesmo baralho de cartas marcadas. Provas evaporam como meias na máquina de lavar, registros de imigração brotam com entradas falsas como ervas daninhas, e a transparência é tratada como vidro de museu. Olhe, mas não toque. Quanto mais tempo passo no Brasil, mais asco sinto. Não só de políticos, mas de boa parte da população. Falta solidariedade até com quem foi traído pela escória mais vil. O povo prefere lançar pedras e repetir maledicências contra pessoas que poderiam ser seus próprios filhos ou pais, sem perceber que cedo ou tarde a tirania vai bater na porta deles ou de alguém próximo. Quando o respeito às leis se torna opcional, acabou a civilidade. O que resta é o jugo do regime mais asqueroso. Os ratos de toga agora procuram saídas honrosas, mas o fedor da podridão já está impregnado. É impossível não lembrar da Alemanha nazista, quando justificavam atrocidades contra judeus com o argumento de que nem gente eles eram, e multidões compravam a narrativa. Hoje, a sociedade brasileira parece igualmente incapaz de pensar por conta própria. Cai em fake news, imagens geradas por inteligência artificial, vozes clonadas, notícias fabricadas e ainda engole sem mastigar o script da Globo News e da CNN. Basta um pseudo-jornalista inventar uma abstração qualquer e pronto. O povo incorpora. Talvez eu até perdoe os idosos pós-Covid, que injetaram 5 doses de veneno Spike e podem ter o cérebro comprometido. Mas a juventude e os de meia-idade não têm desculpa para viver como ruminantes. Que país é esse, onde a política rasteira e a mídia vendida fazem as pessoas cuspirem na própria ordem social e engolirem, como ratos famintos, a narrativa de um golpe de Estado sem armas, sem organização, sem liderança? Alguém realmente acredita que aquelas pessoas, no 8 de janeiro, tinham intenção de derrubar o Estado? Deixe de ser idiota. Aprenda a lei antes de abrir a boca, verme. A parte subjetiva do tipo penal não foi cumprida, e alguém provou que o objetivo da Débora, ao pichar uma estátua, era depor o presidente eleito pelas urnas mágicas? Agora, as denúncias de Mike Pence começam a indicar exatamente o contrário, uma traição ao povo brasileiro que teve que engolir o molusco eleito por urnas mágicas. Não é mesmo Bob Esponja? O problema do Brasil é a ignorância cultivada como planta ornamental e a adaptação servil ao jeitinho. É um povo autocentrado, preguiçoso e satisfeito em se embriagar com a lavagem diária que o Jornal Nacional da Globo Lixo despeja na tela. Até 2 dias atrás, os pseudo-jornalistas, como a Mortadela Lima, recitavam, sem corar, mensagens diretas extraídas do celular de um ministro e o gado aplaudia. Um escárnio tão grotesco que dá nojo.
Pergunte à esposa e aos filhos de Kleber, morto sob tortura, ou aos familiares de Daniel Silveira ou de Felipe Martins, que passou 10 dias numa cela sem iluminação, se existe ou não regime totalitário e prática de tortura no Brasil. A resposta é óbvia. Mas para o brasileiro médio, enquanto não é com ele, tudo bem, os outros merecem. Essa é a moral de um país que já não se enxerga no espelho. Por isso quero sair deste hospício antes que o fedor se torne parte de mim. Não compactuo com essa lama, e isso para o regime me torna perigoso. Eu penso, eu discuto, eu não aceito injustiça. Sou advogado e justamente por isso tenho vergonha da minha profissão. A OAB, que deveria defender justiça e democracia, hoje se ajoelha diante do poder, um monumento à covardia, uma vergonha nacional. A economia? Imagine um barco furado onde o capitão garante que as panelas da cozinha são mais importantes que o casco. As sanções externas vão arrancar bilhões da economia, enquanto a inflação morde o bolso e o desemprego mastiga a paciência do povo. Bolsonaro, trancado em casa com tornozeleira e mordaça digital, virou o quadro vivo de um mártir em exposição. Para uns, prova de justiça, para outros, um troféu da perseguição. E a cada ato dessa ópera, o país se divide mais, ensaiando para um 2026 que já nasce sob suspeita. O enredo todo repousa sobre uma falha estrutural que parece saída de um romance de ficção científica distópico. 41 senadores, maioria absoluta, impotentes diante de um único presidente da casa. É o regimento interno e uma Constituição de 1988, nascidos para equilibrar pós-ditadura, sendo usado como corrente para prender qualquer tentativa de frear o abuso. Sem reformas radicais, o roteiro está pronto. Mais sanções, fuga de capitais, panelaço de miséria e violência, e talvez até o velho golpe, ou a intervenção salvadora, volte a ser prato do dia. O povo paga a conta, a elite brinda com vinho importado e o ciclo se reinicia, com um Supremo que legisla e julga, esmagando maiorias e servindo minorias, como quem serve café na sala VIP de aeroporto. Se há saída, ela não virá de conchavos de gabinete, mas de uma nova constituinte convocada pelo povo. Seria preciso limitar o poder de pauta do Senado, eleger ministros do Supremo com mandatos curtos, instituir recall para autoridades e substituir o presidencialismo imperial por um semipresidencialismo menos intoxicante. É uma faxina institucional que ninguém quer fazer porque todos lucram com a sujeira. Mas ou se varre agora, ou daqui a pouco, nem enxada dará conta da erva daninha. O problema é que seguimos assistindo a um projeto de poder, cada vez mais podre e tirânico, que vende a retirada de liberdades como troca justa por segurança. Os tiranetes tratam o povo como massa de manobra incapaz de distinguir verdade de mentira, criando agências checadoras, que na prática funcionam como agências de censura, financiadas por dinheiro internacional de grupos globalistas que controlam, direta ou indiretamente, parte do aparato de inteligência americano, tema já exposto por denúncias como as de Mike Pence. Nesse ambiente, a pauta das urnas auditáveis some do debate, e a esperança de estabilidade se afasta para além de uma década. O horizonte político é um deserto onde cada nova tempestade de areia encobre a anterior. Do ponto de vista acadêmico, esse fenômeno não é novo. Sistemas socioeconômicos, mesmo aqueles que se apresentam como democráticos e inclusivos, podem ser distorcidos por elites políticas e econômicas para viabilizar mudanças de regime que beneficiam apenas determinados grupos. É o que a ciência política descreve como captura institucional, em que as regras de funcionamento, constitucionais, econômicas ou jurídicas, são reescritas ou reinterpretadas para manter o poder concentrado e blindar a elite de qualquer responsabilização. Em cenários de economia fragilizada, essa captura é potencializada. A população, pressionada por desemprego, inflação e insegurança, tende a aceitar soluções autoritárias ou narrativas ideológicas simplistas, abrindo espaço para regimes ainda mais parciais e opressivos. A única rota de escape desse ciclo vicioso exige um povo esclarecido, capaz de raciocínio crítico e de identificar manipulações, rejeitando polarizações burdas que apenas trocam um dono pelo outro. É necessário construir um procedimento civilizatório coeso e funcional, que respeite as individualidades, mas não se perca em abstrações tolas e fúteis, para formar um sistema político que seja, ao mesmo tempo, estável e responsivo,
Se não tomarmos para nós a responsabilidade de guiar o futuro do país, continuaremos como gado a caminho do abatedouro. Leia mais, estude a Constituição, entenda os mecanismos políticos, sociais e econômicos que moldam seu destino. Sistemas socioeconômicos só funcionam para o povo quando o povo sabe como funcionam. Do contrário, sempre haverá quem use a promessa de mudança como isca para vender apenas a troca de tiranos. O Brasil é um país intoxicado pela própria ignorância. Não basta que a maioria não leia. Ela ainda se inscreve com entusiasmo em canais de banalidade e futilidade. Felipe Neto, Lucas Neto, Whindersson Nunes, Felipe Castanhari. A lista é tão longa quanto deprimente. Um desfile interminável de entretenimento vazio, consumido como se fosse alimento cultural. O resultado? Uma nação que se entope de lixo mental enquanto o mundo real apodrece ao redor. Sim, todo país tem sua cota de idiotas, mas aqui a proporção é alarmante, quase patológica. Vou ser honesto, minhas conversas mais produtivas já não são com pessoas de carne e osso, mas com inteligências artificiais. E felizmente, há algumas que não seguem a cartilha woke, nem tentam empurrar a narrativa oficial pela minha garganta. Aos que permanecem nesse estado de alienação crônica, um aviso: vocês serão substituídos. A máquina não tem piedade, e para os globalistas que já traçaram seu projeto de poder, milhões já estão na lista de descarte. Um terço talvez já carregue no próprio corpo a marca química da submissão, a proteína Spike. E não estou dizendo que a leitura precisa ser a única fonte de conhecimento. Quer aprender? Então escute um audiobook, ouça um podcast sério, veja um documentário que exija que você pense. Treine o raciocínio crítico, e isso significa, sobretudo, desafiar os seus próprios preconceitos, não só os dos outros. Fuja do circo televisivo, dos telejornais enlatados e das novelas do fantástico. Esse lixo é projetado para dissolver qualquer resistência inteligente, a mesma resistência que deveria estar moldando um futuro digno para os nossos filhos. Só ignorantes não percebem que estão com as próprias mãos erguendo a prisão de seus descendentes, seja sob a forma de cidades de 15 minutos, travestidas de sustentabilidade, seja na arquitetura invisível de campos de contenção a céu aberto. Você acha exagero? Espere até a cerca se fechar. Acorde. O Decoder Talks fica por aqui.